Eu vou everything. pregar nessa manhã, quero I'll preach compartilhar this sobre morning, and I'd like to os dois share discípulos a caminho de about the Emaús. two disciples Lucas 24, in capítulo Luke 13. 24. Eu creio que, às vezes, quando I believe that tudo parece sometimes, perdido, when all seems lost, Deus envia alguém. God sends Quando Ele não someone. envia alguém, When He doesn't Ele mesmo vem. send someone, He Himself will Eu come. creio que vocês conhecem esse I texto believe mesmo that you antes de guys know eu... this text before I pegar e even ler. start reading it. Many of E you are durante o familiar louvor, with uma it. das And coisas during que the veio ao praise, meu one of the things that coração, came to my heart. não estou profetizando, não. I'm not prophesying this, Quantos estão preparados para but how receber many a are visita ready de to Jesus? receive the visit of Jesus? Quantos imaginam que isso é possível? How many believes that's possible? Isso tem acontecido lá no Egito. This has happened in Egypt. Isso tem acontecido lá no mundo This muçulmano. has happened in Por lots que of não areas of the acontecer com Muslim world. vocês? Why wouldn't it happen with A any gente of fala us, tanto que Ele right? segura na nossa We mão. talk a lot about Him, God A holding gente our fala que Ele hands vai estar and com a being gente a with cada us instante. at Não foi isso every que nós instant. cantamos essa manhã? Isn't that what we sang this morning? Que Ele vai estar a cada momento That com a He'll be gente. with Que us at all times. realmente não vai acontecer de coisas de mal comigo. That no bad thing will Agora, happen. quantos de vocês estão preparados para Ele But sentar à sua how mesa? many of us are Para Ele partir o ready pão com você? for Him to sit at our table and to Imagina share lá, the tá bread Jamile with us? dirigindo lá para... Imagine de repente, Jamile olha pro lado, tá driving. Jesus All sentado. of a sudden, Jesus, she looks back and Jesus is sitting there next to her. Você imaginou isso? Have you thought about that? Que você tem um Deus presente. That you have a present God. Quando Ele não se manifesta, When He Ele doesn't manda alguém manifest para te Himself, He ajudar. sends someone out to help you. Eu olho para a história de vocês, de cada um de I vocês, look eu at tenho each of your certeza stories and I que em algum know momento da sua vida, that at some point Jesus in mandou your alguém. life, Jesus sent someone. Jesus mandou pessoas. Jesus sent people. Eu me lembro a última situação que I nós nos remember the envolvemos foi last a thing chegada that da Paula aqui we were nos Estados involved Unidos. with, which was Paula's Que batalhão arrival que in Deus the U.S. arranjou, né, Paula? God really got a E ainda whole tá army arranjando, né? ready for her to Cada help um her de out, and He vocês. still is. Each one of you guys. Então, a palavra de Deus é muito clara aqui. And the Word Ele of vai God estar com a is very gente todos os clear in saying that instantes. He will be with us at all times. O quanto nós podemos crer nisso? How much do we believe that? Que em cada circunstância da That nossa in every vida, circumstance of our Ele lives, está presente. He's present. Ele pode vir He can come e sentar ao seu lado. and sit by your side. Ele pode vir como nesse texto que nós He vamos can ler. come as in this text that we're going to read in verse 13. E nesse mesmo dia iam dois That same deles para day, uma aldeia two of chamada Jesus' Emaús. followers were walking to Ele the estava de village of Jerusalém Emmaus, 60 7 estados, miles cerca de from 2 Jerusalem. horas. It's about E iam comendo, 2 hours. comentando entre si. As they walked tudo aquilo along, que they havia were talking sucedido. about what had O que eles happened. estavam falando? What were De they, todos os fatos que what were they aconteceu talking com a about? morte de Everything that had Jesus. happened with the death Até of mesmo eles Jesus falavam, and all of talvez, that. será que é verdade que Maybe alguém they está even vendo said, ele? is it true that someone, Enquanto assim that people are comentavam e seeing him? discutiam, Verse fala 14, comigo. as they walked O along, say it with me, they próprio were talking about, Jesus excuse se me, 15, aproximou as they deles. talked and discussed, Jesus Himself came Eles têm alguma coisa and began walking privilégio with them. que você Do não they tem? have any sort of privilege that you don't have? These guys, do they have anything? Imagina, Think about it. você está lá cuidando das crianças lá, Lucy's agora vem there, quem chega para taking ajudar? care of the Jesus. kids, and who comes to help her? Jesus. She says, "Oh, glory to God." A palavra de Deus diz que tudo é The possível Word ao of que God says crê. that all things are possible Mas sabe qual é for o those nosso who problema? believe. Nós perdemos But as you know what our problem is? expectativas. We lose our expectations. Nós ficamos Right? We religiosos. become religious. Nós ficamos muito We religiosos. become very religious. Mas sabe uma das causas, muitas das But you know one of vezes? the things many A times, nosso sentimento de culpa e o our fato de feeling nós of não guilt, or entendermos the que Ele fact that we don't realmente nos understand perdoou dos that He truly pecados, forgave us for our sins, não nos coloca a expectativa. allows de us que Ele to possa not vir have the fazer isso. expectation that He's going to come and do this. Right? Nós That perdemos a feeling of guilt. expectativa We lose causa, the muitas vezes, da nossa expectation many maneira de times because pensar. of the way that we think. por não entender as Because we don't escrituras como nós understand the vemos. scriptures. Continuando. Let's keep going. Mas os olhos Verse deles 16. estavam como que? But God kept De sorte que them from não recognizing o Him. reconheceram. Então lhes perguntou, He asked them, que "Why are you palavras discussing são so essas intently que as you walk caminhando along?" trocais entre vós? Eles They stopped então short, pararam, tristes. sadness written across their faces. E um deles, chamado And one of Cleopas, them, Cleopas, respondeu-lhe, replied, "You és must be the only tu person in o único Jerusalem who hasn't peregrino, o heard único about all these forasteiro em things that Jerusalém, have happened que there não soube das the coisas last que few nela têm days." sucedido nesses dias? Ao que lhes perguntou. What things? Quais? Jesus asked. Disseram, The things that as happened que to diz a Jesus, the respeito de man from Jesus o Nazareth, they Nazareno, said. que He foi was a profeta, prophet who did powerful poderoso em miracles, obras and he e was a palavras mighty diante de teacher Deus in e the de eyes of todo o God and all povo. the people. E como os But our leading principais priests sacerdotes and other e as religious nossas leaders handed him autoridades over to be o condemned to death, entregaram and they para crucified ser him. condenado à morte e o crucificaram. Ora,
Nós had hoped esperávamos he was the Messiah who fosse had come ele to quem rescue havia de Israel. This remir all happened Israel. 3 days ago. E além de tudo isso, é já hoje o terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram. Verdade é Then também some que women algumas from our group mulheres of do his nosso followers meio were at his tomb nos early this encheram de morning, espanto, and they came back pois with an foram de amazing madrugada report. ao sepulcro They e said não his body achando o was corpo missing, dele, and they had voltaram, seen angels who told declarando them que tinham Jesus is tido uma alive. visão de anjos que diziam estar ele vivo. Além disso, Some of our men ran out to alguns dos que see, estavam and conosco sure foram ao enough, his body sepulcro was gone. e acharam just ser as assim the como women as had mulheres said. haviam dito a ele, porém Then não Jesus said to ouviram. them, "You foolish people, Então lhes disse: you find it so ó hard to necios believe e all that the tardos de prophets wrote in coração, the scriptures. para crer de tudo que os profetas disseram. Porventura não importa que Wasn't o it Cristo clearly padecesse predicted that the essas Messiah coisas would have to suffer e all these entrasse things na before sua glória? entering his glory?" E começando por Then Moisés Jesus took e them por through the todos writings os of Moses and all the profetas, prophets, explaining from explicou-lhe all the o que scriptures the dele se things achava em concerning todas as himself. escrituras. Quando se aproximaram By da this aldeia time, they para were onde near iam, Emos, ele in the end fez of como their quem ia para journey. mais longe. Jesus acted as Eles, if he porém, were os going on, constrangeram, but they begged dizendo: him, "Stay the night fica with us, conosco, since it's getting late." porque é tarde. So he went E home já with them. declinou o dia e entrou para ficar com eles. E estando As eles they à sat down mesa, to eat, tomou o pão e he o took the bread abençoou, and e blessed it. partindo, Then lhes he dava. broke it and gave it to them. Abriram-se Suddenly their eyes were então opened, os and they olhos recognized e o him. reconheceram. And at that moment, Nisto, he ele disappeared. desapareceu de diante deles. E disseram um para o outro: They said to each other, porventura não se nos abrasava "Didn't o our hearts coração burn within us quando as he pelo talked caminho with nos us on the falava road and explained the e scriptures quando to nos us?" abria as escrituras? And within the hour, E na mesma hora they were on their way levantaram-se back e to voltaram para Jerusalem. Jerusalém. E encontraram There they found the reunidos 11 11, disciples and the others who que had estavam gathered com with eles. them, who said, Verso "The Lord 34, has really os quais risen. dizia: He appeared to realmente Peter." o Senhor ressurgiu e apareceu a Simão. Amém? Amen. Eu gostaria de ver a expressão I'd do like to rosto see daqueles the discípulos expression on quando the face of those Jesus partiu o disciples pão when e Jesus broke the bread eles and ficaram assim: uau, they were era like, ele que "Whoa, estava that was aqui. him who was here." Já aconteceu na sua vida de Has você it happened encontrar in your life for inesperadamente you, uma pessoa unexpectedly que não era para find a estar ali person who naquele wasn't lugar, supposed to você be at nunca that imaginou que place ela, at that você moment, and you encontraria e never de thought repente, you'd olha, meet them there, and then you're like, "Oh, você aqui. you're here?" Eu queria ter um videotape desse momento I quando wish I eles had a viraram, olharam para video of the Jesus e moment falaram: when they looked "Era at ele." Jesus and they said it was him. Imagina tudo aquilo que não passou na cabeça Imagine deles. everything that went through their minds, right? Quanta esperança não foi restaurada? So how much Quanta hope expectativa não was foi restored, restaurada? how much expectation was Quando restored at eu that vejo moment. esse texto, When querido, I see this text, eu fico pensando o que não passou I dentro begin do to think coração about deles. what must have happened in their hearts. Será que ele ouviu tudo que a gente estava Did falando he dele? hear everything Será que realmente that we were saying of him? Será que ele escutou aquilo que eu falei? Did E he hear agora? what Foi, I said foi embora a minha before? What about esperança? now that he went? Será que ele he went escutou back? os lamentos? Did Eles he poderiam, hear the acredito que cries? se a 'Cause I esperança tinha sido believe that perdida, if hope had been eu creio que dentro do lost, coração deles estava then assim, within their hearts, lamentos e lamentos. it was full of sorrow. Quantos que já passaram right? por uma How situação many que have você gone fala through a assim, difficult situation tá where you tudo said, perdido, "All is lost. acabou, That's it. não tem mais jeito. There's no way anymore." E agora mesmo ele vem And then all of a sudden he e ele comes dá a solução. and he gives you a solution. Um fato forte que aconteceu na nossa vida One foi thing that happened quando, in their lives was quando when nós alugamos esse local we rented this e depois place. pessoas foram embora. And then people E nós tínhamos a left, responsabilidade and de we had the pagar responsibility o to aluguel desse pay lugar. for the E nós não rent. tínhamos recursos para And we pagar. didn't have the means to pay for E it. esse lugar, a pessoa que tinha And assinado this como, place, the como person who consignor, signed as our é, co-signer como fiador, ele pegou e iria perder a sua casa was going para to lose cobrir. his house so a that he coisa could cover aqui. the cost here. E a Gisele, eu me lembro, eu And nunca vi Gisele, I minha remember, mulher. I'd never chorar seen com tanta my wife dor, cry com with tanta- so much pain, O que nós vamos fazer? saying, "What are we going to do?" Reunimos uma So we comitiva got e a fomos falar committee com ready and o we went to speak administrador do prédio. with the owner of the Logicamente, building. tivemos o Guto como nosso And we porta-voz, had Guido as our onde translator, Deus where lhe God deu a ele graça e who dom para gave him resolver essas grace coisas. and a gift to Ele com muita resolve these sorts of sabedoria, problems com with muita, lots of realmente, wisdom graça de Deus. and lots of grace Pastor from Salum nos God. acompanhou. Pastor Salum Uma was das with nossas us. clientes fez One questão of de our nos acompanhar. clients, the people E that we foi lá worked para for, ser, was assim, also there. And they were there to be supportive. And Suporte. Obrigado, pastor Edson. E ali, então, no And final then, da história, o homem falou: at the end of the story, the man vocês vão said, pagar metade do que vocês "You pagavam. guys will pay half of what E you reduziu pela usually metade pay." o And aluguel. he cut the rent in half. Nunca mais o nosso aluguel chegou àquele Never patamar que again era did our até hoje. rent reach where it was before, even to Então, o this que day. acontece? He cut Quando it in half tudo and it hasn't Diz reached que back não, what it was before.
A voz So de when everything Deus says vem e no, fala que sim. God's voice comes and says yes. Não é a história de vocês, sabe? Isn't Não that é? your guys' story that you just shared with Quando us? talvez elas falaram, acabou a igreja. Maybe Não, you said to yourself, só estava church is começando over. uma nova Oh igreja. no, a new church was just Acabou a beginning. esperança, não. Estava Hope sendo is lost. Oh resgatada a no, it was esperança. being restored. Eu creio que esse texto é um texto tão atual para a I believe gente. that this text is very À medida que applicable to eles us. estavam caminhando e que tinham perdido toda a As they were expectativa, walking, they'd lost toda a they'd lost esperança. all hope and E você vê pelo texto expectation. que eles só se referem ao You see through the passado. text that they just refer to the past, Aquele que era profeta, the one who was the aquele que prophet, tinha promessa. the ones who had promises. Eles estavam com tanta coisa fincada no passado, They had so eles não much estavam rooted in compreendendo the o past that they weren't presente, understanding the o que Deus present, está fazendo what hoje. God was doing today. Há vários exemplos na palavra de There's Deus various examples que in the nós Word of podemos God nos that we prender can para entender como que get Deus stuck faz. to so that we can understand how Imagina God quando ali o works, right? faraó botou Moisés Imagine para when andar para o Pharaoh deserto. asked Moses, when Pharaoh A allowed expectativa Moses era to que go ele to the não desert. The sobrevivesse ao deserto. expectation was that they wouldn't survive through the desert, Mas walking Deus through era the com desert. ele. But God was with them. Quando José foi vendido pelos seus But when irmãos, Joseph was sold by his brother, a expectativa é brothers, que the expectation was eles that tinham até culpa, they were even achando que Deus estava castigando guilty, eles. thinking that God was Mas não, punishing them. But Deus no, simplesmente estava fazendo um God plano. simply had a plan, Deus simplesmente estava escrevendo. and He was writing a I know, story. I love you. Lucy, don't go. Oh, tadinha. Eu sabia que estava acontecendo algo, só queria saber o que que era. I knew something was going on. I just Vamos wasn't sure what it was. But Vamos orar, queridos? let's pray. Senhor, em nome de Lord, in the Jesus, name of nós Jesus, pedimos we que Tu que é o ask médico dos That médicos, you, who Senhor are the dos doctor of senhores, doctors and Lord of estenda a mão lords, agora sobre a we Tua filha, extend your hand Deus. right now upon your daughter Nós Bella, repreendemos toda a investida do inimigo, Senhor. and we rebuke E anything nós from the ministramos enemy that tries to come paz, against your saúde ao Lord, corpo and we físico, minister Deus. health to Que her a Tua physical mão body. de poder esteja May your sobre hand ela. of power be Em upon nome her. de Jesus. In the name of Jesus. Em nome de In Jesus. the name of Jesus. Amém. Amen. Amém, querido. Está alguém enfermo entre vós? Is anyone Ore, né? sick among you? Amém. Pray, right? Só faltou o óleo, pastor Edson. We just needed the oil. Então, às vezes, So nós sometimes estamos, querido, olhando We a are tragédia looking pelos nossos olhos at naturais. tragedy through our natural Nós estamos eyes. vendo nossa expectativa We pela are nossa Seeing our capacidade, expectations pelos nossos recursos. based on our own O que a palavra de resources Deus and diz? capacity. Nem What olhos does the Word viram, of God says? nem Eyes ouvidos have not ouviram, seen and ears have nem not jamais subiu ao heard coração o que Deus tem preparado. what God has Quantas vezes nós prepared. estamos vivendo o passado, Many querido? times we're living in the Quantas vezes nós estamos past. vivendo uma dor que já não We're living a existe pain mais? that no longer Quantas vezes nós exists. estamos vivendo uma We're situação que living in o a Senhor já situation that the resolveu? Lord's already resolved. Nós só não tomamos ainda But conhecimento. we just don't have the knowledge of Por that, quê? right? Por causa da tristeza And que é why? tomada no Because nosso of the coração. sorrow that's placed Diz in que our eles não hearts because of that conseguiam, estava situation. It turvada says a here visão that deles. their vision Eles não was conseguiam disturbed. reconhecer, They couldn't recognize talvez até influenciado Jesus. pelo último Maybe quadro que they were eles even tiveram de influenced by the Jesus. last way that they saw Jesus, Ensanguentado, right? Which was crucificado, uma lança o bloody and on the atravessou, aquela coroa de with a espinho. crown, E eles viram realmente ele morrer na and they cruz. saw him truly Então eles não dying tinham a on the mínima cross. And so they had no expectativa, a mínima expectation esperança. or hope. E agora estava ali quem? And now Jesus ao lado. Jesus was next to them. Eu estou falando muito sério com vocês. I'm saying this Se very prepare para você ver seriously. Jesus andando ao Get seu lado, ready querido. to see Jesus walking next Se to you. prepare para que ele possa te Get visitar. ready so that he can visit Se you. prepare. Get ready. Se prepare porque ele vai Get falar ready ao teu because he will coração. speak to your heart. Se prepare porque ele vai se colocar ao Get seu ready lado. because he will No place momento que você next to you in the precisa. moment that Não é you no momento most que você need it. quer, Not mas in no the moment that you momento que want você it, but in the moment that you precisa. Eu need tenho it. visto ao longo de quase seen 40 anos de Through convertido, my last o Senhor almost estender a mão. 40 O years Senhor abrir of being a Christian, the Lord extending His porta hand and onde não opening a existe door where porta. doors don't Esse exist. é o nosso Deus, That's our querido. God. Amém? Amen. Mas eu acredito que talvez But I o believe próprio Deus, o that próprio maybe Jesus, God de or uma forma Jesus talvez himself, intencional, também tenha in an cegado os intentional way, olhos had deles, blinded their para que ele eyes pudesse criar so that esse diálogo, He would be able to então, que a create gente this vê dialogue no between them verso that de we número see here 17. on verse O que vocês 17, estão discutindo enquanto vocês andam? where He says, "What are you discussing as you Então, essa as you pergunta walk?" And levou that eles a abrir o question coração. allowed them to Sabe qual é o nosso open maior their problema, querido? hearts. É que nós não abrimos o nosso Our coração. biggest problem is that we don't Sabe qual é a open maior our dificuldade? hearts.
is Nós that não falamos com a pessoa certa we o que don't nós talk to the precisamos right falar. person that we need to talk to Hoje at pela the manhã eu moment. estava compartilhando com o This Tony morning I uma was sharing coisa, with Tony quando something. muitas das vezes as pessoas não vêm perguntar com o And many pastor people sobre don't uma ask situação. pastor about Porque na certain verdade elas já situations, right? sabem Because o que o pastor truly, they know responderia. what the pastor would answer. Já So they don't sabe even qual wanna come seria a up. direção, They already know what the mas elas não direction querem would be, fazer the outra advice coisa, would be, but they don't senão want aquilo to que o do coração delas querem fazer. something other than what their heart wants. Se a gente for right? perguntar com Jesus, If Jesus, we ask Jesus, qual a Jesus, tua opinião sobre esse what's your assunto? opinion on this topic? Ele vai falar coisas diferentes He do will que nós say estamos different fazendo. things than what we are doing. E nós não nos aproximamos, nem queremos que ele se And we aproxime don't da want him gente to come para não near mudar us as nossas expectativas. so that our expectations Para não aren't mudar o changed, nosso so that curso. our direction Assim também, isn't muitas vezes, changed, right? And É por many isso que a pessoa não times, pergunta ao seu that's pastor, the à reason sua why people don't ask pastora, ao their pastor, pastor or their mentor, o que eu devo fazer? what should I do? Porque sabe qual é a Because resposta. they know what the pastor's answer Mas não would está be. querendo fazer o que é certo. But they don't want to do what's Está right. querendo fazer aquilo que diz o seu próprio coração. They want to do what their own hearts say. Ah, eu vejo que esse discípulo aqui, esse I Cleópas, see né? that this Ele guy here, responde a pergunta de he Jesus. responds to Jesus' Ele vira e fala assim: question. He só tu turns que é and he says, estranho, "Are peregrino you aqui, que the não only sabe o que one who doesn't know aconteceu what's been happening nesses últimos dias? these last few days?" Me lembro uma vez, remember ministrando one sobre esse time texto, que eu falei I was que talking o about único this verdadeiramente que text, não and I sabia said era that the eles only one who dois. truly didn't know were Eles these two estavam guys. atrasados nas They were the ones informações. whose Porque information was Jesus, delayed, o right? último Because era que ele tinha ressuscitado. Jesus had already resurrected. Às vezes nós estamos vivendo notícias tão antigas. Sometimes we're living Já viu que isso acontece in hoje muito old na internet? News. De vez em That quando happens a alguém lot on the coloca lá, internet, olha, right? Maybe tantos someone goes missionários and estão they sendo mortos. post, Eu escrevo this lá. many missionaries are Isso é dying. mentira. And I go Está and I rodando na say, internet desde that's not true. 1900 e não That's sei been quando. going around the internet since Olha, olha, years porque ago. agora está acontecendo. Eu Oh, falei, ó, pray isso é because this and mentira. that is going on. And I'm like, Há no, tanta that's a mentira lie. hoje There's so rodando nas many redes lies sociais. E a pessoa going faz aquilo on around in notícias social antigas, não tem media nada a ver. and the É internet. mentira And aquilo. sometimes it's old news. Bom, or eu it's just, nunca vi uma mídia blatant igual nos lie. dias de hoje criar. I've never Eu seen fiquei media 20 dias no as we do Brasil. today. I was in Brazil for 20 Gente, eu days, fiquei right? rindo And I do que eles began to falam aqui nos laugh Estados at what Unidos. they say Eu fiquei about rindo, the falei, US. da onde que eles I tiram said, essas where do they ideias? get these ideas, this information? Algumas you notícias know? lá que não tem nada There's a ver news com o que there está that acontecendo have aqui. nothing to do with what's going on here. News about Agora, the US that só have que, nothing to do with what's principalmente actually o nosso going on. povo, que muitas das vezes só tem a Especially TV our people Bobo that lá, many times only have né? like one É TV channel that Bobo, they meu, é watch, pra which is bobo TV ver, Globo, né? which really E kinda fica dumb. desinformado achando que aquilo ali é a and it verdade. misinforms them. They look at it, E they're like, começa oh, a yeah, that's the repetir o truth, que and a they begin TV to repeat Bobo whatever fala, the TV né? has told them, right? E fica tão bobo quanto a TV. But then they get just as Passando dumb essa and parte da unreal as crítica à the TV TV Globo, is. né? But going through this little rant about Globo, the channel, Jesus pergunta moving a on eles, from that, que coisa? Jesus asked them, "What things are you Vocês acham talking que about?" Jesus não sabia? Do you think Jesus didn't Do que know eles estavam what they were falando? talking about? Ele é Do you think that that onisciente, was the ele é case? onipresente. He's omniscient. He's Sabe o que eu omnipresent. vejo nisso, querido? Do you know what I see in Jesus that? quer que você abra o coração com Jesus ele. wants you to open up Por your mais heart to tolo que Him. seja talvez as suas colocações. As dumb as Por mais certain things may seem infantil que to você us, julgue, as childish as we judge them to Jesus ele be, quer te Jesus ouvir. wants to hear A you pastora sempre open your fala heart. das minhas duas crianças, né? We Estava ali always hoje talk vendo os dois about conversarem my ali, two estava eu e o Tony children. sentado ali, estava olhando e meu Me and Deus, Tony como were sitting cresceram. watching them né? talk, and we said, "Man, how they've Eu me lembro grown." o dia que o Guto chegou I para mim e remember virou the day para when mim e Guto falou came assim, to me and he pai, said, me empresta a chave do carro. Eu falei, o "Dad, quê? can I borrow the car keys?" And I said, "What?" Eles eram pequenininhos, It goes so fast. E But they were eles vinham fazer they were no little, colégio, and they were falando, they'd e queriam come disputar quem falava mais. talking after school, and they were E vinham competing falar at das who would suas say more coisinhas, das stuff, suas, and they talk about their do que little foi o seu dia, things, how their day was, das what coisas happened. engraçadas, The que para funny eles eram things that to importantes. them were really important. E a pastora sabia And amplificar aquilo pastora de uma knew forma how to, incrível, how to tornando aquilo mais amplify that in an importante incredible ainda. way, making it seem even E more, eles se more motivavam important. a And falar they motivated them to das talk coisas and to simples, share with us das what was coisas going de on. criança. Sometimes things are Sabe o que é um childish, coração? but do you know É o what the coração heart de is? Deus. What that heart Ele is, quer that's te a heart motivar of que você God who wants to fale. motivate you to speak. Mas sabe o que He acontece? wants you to speak Nós about what's ficamos going on in adultos. your heart, in your life. But you Nós know what happens? crescemos. We grow up, Nós viramos right? adolescentes We become e a gente não quer mais ser teens or we alimentado become pelo Pai. adults, and we don't want to be fed by the Father anymore. Existe uma figura que, às vezes, mais que as pessoas There's apaixam, a figure that, você querer colocar na boca de um adolescente uma which is, comidinha. think about a person trying Não to preciso feed mais. a teenager. Cresci. They O say, dia "I don't que need it nós anymore. I'm permitimos old. não I ser mean, I'm grown." alimentado, mas The por Pai, porque nós day nós that we don't allow crescemos, ourselves to be fed nós because vamos we think perder a melhor we've parte da grown nossa up, história. we lose the worst part of our Vamos story. permitir que Ele coloque
comida Let's na nossa allow boca. Jesus to feed Ele está us. perguntando, quais? He's asking, what Quais são os things? seus problemas? What are your problems? What are your Quais são as worries? suas What's going on in dúvidas? your life? What are your Quais doubts? são os questionamentos?
What are your questions? E nós precisamos abrir o And we coração need to com Ele. open up our hearts with Him. Falar da nossa dor. Tell Him of our pain. Falar da nossa decepção. Tell Him of our disappointments. Terça-feira, ao terminar o estudo lá, As we were finishing up eu the fiz uma study on pergunta. Tuesday, I asked. nós sabemos o que as circunstâncias dizem. We know what circumstances Nós sabemos o say. que a mídia tenta We know what the manipular a nossa media visão. tries to manipulate our vision Nós to sabemos see. tudo o que estamos vivendo. We know everything that we're living, Mas but o que Deus está falando ao what teu is coração? God saying to your heart? O que Deus está falando ao seu espírito? What's God saying to your spirit? Ao seu interior? To Eu your falei, inner self? vou tirar um momentinho. I said, let's take a O moment que Deus está falando com and você? think, what is God saying to Quando o you? pastor Edson estava escrevendo um When versículo Pastor Edson was writing a verse e down, o Tony falou o versículo and Tony said the same estava verse that Pastor Edson was e writing, a gente viu uma simetria no que and we Deus estava saw falando. the symmetry in what God was saying, Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. which is, know that I am Qual a tua God. preocupação? Be still and know that I Com o que a am vez de God. vestir, o que a vez de What is your comer? worry? What you Sabe o que wear, ele what faz? you eat? Ele vem, fica do You teu know what lado. God does? He comes and E ele he's quer right te next to you, and He wants to ask you, Quais os problemas que você quer que eu... what are the responda? problems you want me O que está to dentro do work teu on? coração? What is in your heart? A gente olha as circunstâncias We look at e a circumstances, gente começa a falar das and we begin to circunstâncias como eles falaram. speak of those circumstances as they said, right? Mas aquelas circunstâncias But já não these existiam. circumstances, those circumstances no longer Existia uma outra existed. There was realidade. now another Aquele reality, tinha ressuscitado. which is that que ele Jesus had estava risen presente. and was present. Vamos lançar fora os nossos Let's temores, cast out our fears, porque Ele tem cuidado de because He's nós. taking care of us. Gente, o que eu estou te falando é de algo real. I'm speaking of something real. Quantas dores você está sofrendo, quanto Sometimes we temor feel você está so much sofrendo. pain or E Ele está falando é contigo. fear, Eis que and estarei God's convosco saying, todos os I'll be dias. with you all Ele falou que vai estar do day, teu all lado. days, every day. He says, I'll be Agora, right next to o you. quanto que você quer permitir But how much are you going to que Ele allow esteja ao seu lado? for Him to be near O quanto que you? você quer permitir How much are you going ouvir to a voz dele, o allow que Ele tem para te His dizer voice to be e heard obedecer. and obey it in your life? Qual era a expectativa daqueles What homens? was the expectation that those men had? Ele falou que ele iria o quê? He said he would what? Redimir, resgatar Redeem, Israel. rescue Israel. Não é isso que diz o texto? Eles Isn't tinham that what it expectativa says? que era ele que iria They had the expectation that it was the tirar Messiah Israel who was daquele going jugo to romano. remove Israel from Roman Eu creio que control. Cleopas e I believe dizem que that era a mulher dele que estava these junto guys dele. here, some say O it's texto não é tão Cleopas claro, and mas a his- história diz his que era a wife, esposa dele que estavam junto com ele ali. who were together walking here E talking ali, about então, these things. Eles não entendiam, acho que And muito do grego, I né? think they didn't understand much Porque a palavra resgate, of the Greek, ela não because significa the somente word te tirar de uma situação rescue de doesn't just mean dificuldade. remove from a tough Ela fala situation. também de um It pagamento also que é means feito. a pela payment sua that is vida. paid for your life. E realmente ele That's resgatou. what the Greek for Ele rescue pagou is, and truly He pelos rescued, pecados de He Israel. paid for the sins of Ele Israel. pagou pelos nossos He pecados. paid for our sins. Ele nos resgatou He da morte. rescued us Ele from nos death. resgatou de uma vida de He perdição. rescued us from Ele a realmente perverted nos life. resgatou. He Agora, qual a truly nossa rescued us. expectativa But de what are our Deus? expectations of God? Amados, ao longo desses mais de Beloved, 2000 anos, Along these, se criaram tantas fábulas, throughout se these criaram tanta about historinha. 2,000 years, they've created so many. E hoje, quando você stories. olha pelas propagandas das And today, igrejas, as we look at só se faz campanha para ficar advertisements for rico. church, for Só se faz churches, campanha all they para have o are homem ser like campaigns to beneficiado. be rich or something for man to benefit from. É simplesmente prosperidade. It's always about prosperity. Quem disse que você vai ser Who rico? says that you'll be Quem rich? te enganou? Who has fooled you into thinking that? Jesus falou uma coisa certa. Jesus said one No thing. mundo tereis In the aflições, world, you have trouble. mas tem de bom ânimo. Eu venci o But be of mundo. good cheer, because I've overcome it. Quantos querem morrer por Cristo How many aqui? want to die for Quantos Christ querem ser here? crucificados? How many want to be Cerrado ao meio. crucified or cut in half? E foram os discípulos dele. And it was Homens his que sentaram à disciples, mesa com right? There ele. were men who sat at the table with Jesus. Esse foi o galardão que eles receberam. Esse foi o That's penhor que eles what they receberam. received. That's what happened Essa with foi a them. prosperidade que eles That was the receberam. prosperity that they had. Paulo escreveu as melhores Paul cartas quando ele wrote estava na prisão. It was some of his best letters when he was Mas in alguém prison. criou que não, que hoje But someone você tem said, que ser no, abençoado. today you have to be Já viu blessed. aquela expressão? Have you O seen that? Have campeão. you heard that expression? Hey, Tem mais champ. outros, não tem, Tristão? Hey, champion. Qual aquela que você falou semana pra mim? There are other ones too. O guerreiro. Hey, or like, hey, Ora aí, warrior, guerreiro. or something like that. Pray, warrior. E há tanta And there's
há tanta história. Só vitória, né, irmão? Just Ô, meu victories, irmão, huh, brother? And I'm eu like, não sei oh que man, cristianismo é esse que só I tem don't know what type vitória, of não. Christianity that is. Tem That hora que a there's coisa just fica tão victories. Because feia, sometimes tão things get ugly, esquisita. right? Things get Eu tenho weird. que falar, Senhor, And I'm like, tua graça Lord, me basta. your grace is enough. Qual a tua expectativa? Aqueles What's your expectativa daqueles homens expectation? é que fosse tirado o poderio romano Those men had deles. the expectation that Roman Vamos viver a government, realidade Roman do control would be evangelho. taken from them. But let's live Mas the quando passares reality pelo fogo, of the gospel. quando When you passares go pela through água, the fire, eu vou estar contigo. I'll be with you. That's what it's about. Oh, It's meu not irmão, about esse é o nosso everything Deus. being Um easy. Jesus que se faz That's our presente na God, hora a da God who's dificuldade. present in the Um tough Jesus que se moments, faz presente no a momento God que eu who's present preciso. when we need Him, O right? resto é historinha, gente. The rest is O just que, stuff que people nós make up. precisamos? Nós What do we precisamos need? de expectativa We do need que Ele é. expectations of who God truly is. Quantas vezes nós estamos com uma escritura tão errada na Many nossa times we vida? have E eu louvo a a Deus pelo very que Deus tem feito no wrong nosso interpretation meio. of Scripture in our lives, and I Ele praise tem God for falado what ao He's nosso done coração. amongst us, because He's Ele tem spoken to our ministrado hearts. ao He's nosso ministered coração. to our hearts. Ele não tem enfeitado o He evangelho pra hasn't gente. put, Ele tem falado He hasn't verdadeiramente sugarcoated the gospel aquilo for que us. Deus He tem has para told fazer us pra what gente. truly God has prepared for us. Jesus, ele quer saber das suas, Jesus do seu wants to coração. know of your heart. Jesus quer saber o que passa dentro He de wants to você. know of the things that Ele go te ama. through in your mind. He loves you. E isso é uma coisa And imutável. that's something that's O amor de Deus, unchanging. querido. God's love won't change. God's love for you Não will me never interpretem change. mal essa manhã, querido. I hope you don't Mas o que eu interpret estou te this falando é a verdade. sourly, but what I'm telling you is Quantas the vezes nós truth. estamos querendo Many benefícios times we want to e benefit. não uma vida? We Quantas want vezes nós benefits, estamos but querendo not a o Deus life. que nos resgata We want a e God não o who Deus que é rescues us, Senhor? but not a God who's Lord. Quantas vezes nós estamos querendo Many a times we bênção dele want the e blessings from muitas vezes God, não obedeceu? but we don't even obey Him. Lembra que é uma palavra que eu acho forte ali no There's a Antigo word Testamento? that in the Old Testament that I think is Obedecer é very melhor. strong. Obeying is better than E tem gente sacrificing. que não quer And there's obedecer. people who don't want to obey. Aí começa And sacrifício. they start Aí sacrificing. começa perdas. And then the losses come. Na desobediência. A Within desobediência gera perdas. disobedience Olha a generates desobediência essa loss. semana. Foi semana passada que teve uma pessoa que eu conheço que queria This week or last week, there estrangular o was a person Adão. who wanted to, Queria matar Adão de novo. punch out Adam and kill him again. You É. know, Ele que é o culpado. blaming him, placing all this blame on Olha Adam. só. Look at that. É sempre assim. It's always like that. Aí quando acaba os culpados, coloca o culpado no And then when there's no vermelhinho. one else to Aí ele vira assim, blame, eu? who do we Essa não fui eu blame? não. Me? It wasn't my fault. Quantas vezes, querido, Many times nós estamos sofrendo situações, querido, we're going through difficult e ao invés de olhar e situations, and saber que tem um instead of escape, knowing tem that uma there's an solução. escape, that there's a solution, se nós perguntarmos com ele, if we ask with ele vai God, falar, He will speak. ele vai responder. He will respond. Mas nós sabemos aquilo que nós But fazemos desde que we nascemos. know what we do since we were born, Chorar, which is reclamar cry and complain e berrar para as pessoas and erradas. scream at the wrong people. Esse é um tempo onde que Deus This is a quer time falar ao where teu God coração, wants quer to mudar a speak to sua your vida, heart querido. and change your life. Realmente ele ressuscitou. He truly Realmente resurrected, ele vive e está. and He's alive, Realmente ele tem aparecido para muitas pessoas. and He's appeared to E many ele quer people, aparecer para and você. He wants to do that for Ele you quer as well. sentar ao seu lado. He wants to Ele sit quer by you. confortar o teu He wants coração. to comfort your heart. Ele quer acariciar, ele quer He curar wants to suas take care feridas. of you, to Ele heal quer your transformar wounds. o teu He wants to interior. transform you. Mas qual a minha expectativa? But what's our expectation? Uma das coisas que eu vejo riquíssimo nesse texto One aqui, thing that I see that's very rich que há in muitas this pessoas text querendo um redentor. is that there's many people Mas who não want a querendo um redeemer, but they don't want a Fala Lord. para o irmão que está ao seu lado. Tell Ele the é teu person next to you, Senhor. He's your Lord. Nesses anos de pastoreamento, querido, In these years há of muitas pessoas que vêm a pastoring, nós. there's many people that come to us. Mas vem a nós por causa do seu problema, They come to us because of their problem, não para mudar a sua maneira de viver. not to change their way of life, their lifestyle. Muitas das vezes nós vamos até Deus, Many times we go to God, mas são poucos que vão até Deus. but there's few who go E quer to que ele mude a God sua and maneira want de Him to viver. truly change the way you live. Querem mudar e se Who transformar no want to verdadeiro change and discípulo do Senhor transform into a Jesus. true disciple of Jesus. O que aconteceu nesse texto aqui, What happened in this depois text que eles here, viajam juntos, after they traveled que together, diz que Jesus começou desde Moisés it says that Jesus a began mostrar going through Moses, que era o starting with evangelho, Moses, de to que havia show what the necessidade gospel was and what de que o need Messias there padecesse. was for the Messiah to come. E ali a Escritura, ele abre as And in the Escrituras. scripture, he opened them up. E na hora que ele diz que And parecia que ele ia, It chegaram says that até it Emaús, seemed like they were e reaching parece their que ele ia um pouco mais destination à and that frente. Jesus was going to keep Eles going. convenceram a ele They para ele convinced him to pegar stay e passar a noite com and ele. spend the night there.
E ele pega então, And so na he hora que ele goes, pega, and when he's parte breaking o the pão. bread, eles conseguem entender they're quem able to ele é. understand who he was. Rosália estava falando aqui, vocês me conhecem. Rosalia was saying here, you guys Eu know creio que me. realmente vocês me conhecem. I believe that the church Vocês knows me, that conhecem you meus guys gestos, vocês know conhecem me. minha maneira de falar. You know the way I speak, you know the way I act. Vocês sabem como que a gente pode rir junto, como a You know gente how we pode can chorar. laugh together, how we can cry together. Vocês sabem quando eu aborreço vocês. You know when Vocês me I conhecem. disappoint you. Sabe por causa de quê? You know me Por causa da intimidade. because of Por causa do the intimacy that relacionamento. we share, the Por causa relationships de that we estarmos have, juntos. and spending Sabe por que time aqueles together. discípulos que não pertenciam aos 12 puderam conhecer Jesus You know how no those simples disciples who gesto didn't dele belong to the partir o pão? 12 were able to see and know causa da Jesus in a intimidade. simple gesture that he Por broke the causa da bread convivência. because of do relacionamento. the relationships that they had. O nosso relacionamento Our relationship vai fazer com que a gente identifique with other Jesus. people and our O nosso relationship with relacionamento Jesus com will Ele allow us to vai fazer com que identify a gente tenha him. Our relationship percepção. with Jesus will give us E mesmo no momento de the tragédia, right perception, which is Ele vai that estar com a even gente. in the moments of tragedy, He'll be esse é o with nosso us. Jesus. That's our God. Jesus ele descreve Jesus desde says, Gênesis He describes o plano de Deus, throughout o que teria Genesis que what God's acontecer. plan would be. E agora mesmo quando Jesus se ausenta And so when dele, Jesus não sei se o pão caiu e ele sumiu, I don't- a impressão que dá é disappears, I don't know essa, if the né? bread fell and Quando he você lê o texto disappeared do or Brasil, what quando happened ele exactly. That's the partiu o pão, impression que that I eles get. enxergaram Is que era that he Jesus, broke the bread, they saw it was Jesus, bam, sumiu, he was né? gone, the bread fell on the ground. Aí o que eles falam? But what Não do nos they say? ardia Didn't o our coração hearts burn quando ele as he compartilhava com a shared the gente. scriptures with us? Quantas pessoas já perderam isso? Many people have lost that. O arder do coração Burning of their hearts por causa de Jesus falando. because of Jesus speaking. A emoção de saber que The emotion Deus of está knowing falando. that God is speaking. a gente se tornou calculista, a gente We se become tornou people who teólogos. calculate things, and we become analistas. theologians and people who A analyze palavra de Deus things. é um The mapa para a Word of gente God is a map for enxergar us. Jesus e o seu plano, Knowing Jesus and His enxergar plan. Jesus e o seu projeto, Knowing Jesus and His saber que projects. Jesus é quem Ele diz que Knowing Ele é. that Jesus is who He says He As is. Escrituras precisam arder dentro de nós. The Scriptures need A to mesma burn pergunta que eu within fiz us. na terça-feira, querido, eu The same faço para question I vocês hoje asked aqui. on Tuesday, I ask you today. O que Jesus está What falando is com Jesus você? saying to you? O que Jesus está falando ao seu What is He coração? saying to your heart? O que o Senhor está What is the imprimindo no Lord seu coração? impressing in your heart? Muitos de vocês têm dor, muitos de vocês têm decepção, Many muitos de have vocês pain têm alegria, or muitos de vocês deceptions têm or expectativa. joy or expectations, A but resposta certa vem the right dele. answer comes from Him. Nós podemos fazer planos. We can make Nós vivemos um plans. mundo de Hollywood, de We live in this sonhos. Hollywood world full of Vocês não dreams. imaginam o quanto que eu You sonho. don't know how ser much I rico. dream of being rich. No meu sonho de riqueza eu já My tinha dado uma dream of igreja para richness, I would vocês. have already given you guys a church. Sério? The church here that was looking for a space. Pastor Edson não ia mais pegar Pastor numa Edson vassoura de would jeito never nenhum, again ele ia touch pegar a só na broom. caneta. He'd only get a pen. Eu já falei isso aqui para vocês. I've already mentioned that to you. Pra que Guto e Tony ia ficar Why lá would Guto and consertando Tony casa be at lá, the base fixing enquanto eles podem appliances consertar when vidas? they can go out there and help correct lives or help fix lives? Imagina o Tristão ficar carregando caixa, Imagine entregando Tristão caixinha, enquanto ele carrying pode entregar a boxes Bíblia para as And pessoas. he can be carrying Bibles and handing them out. Se eu que sou mal, eu tenho bons pensamentos If para me, vocês, who isn't imagina o good, nosso Deus, if I already querido. have good thoughts for you, imagine our God who is good, right? Imagine the thoughts that Imagina o He has nosso for Deus. us. Eu não sei se ele ficaria feliz, mas eu fico I don't pensando, se know eu if fosse he'd be muito rico, happy, but I o imagine Dória that if I seria o was meu, very o rich, meu Dodi would motorista. be my driver, my Não ia personal dirigir mais driver. caminhão. He wouldn't Não sei drive se ele ia trucks gostar, anymore. né? I don't know if he'd like it, but Qual o teu sonho, meu irmão? what's your dream? Qual a tua expectativa? What's your expectation? O que aqueles duas What? pessoas estavam compartilhando ao longo do Were caminho? those two people sharing Quem pode me and responder? talking about along the way? Who can answer Do that que eles question? estavam falando? What were they speaking of? The disciples there.
que Jesus tinha para eles? What did Jesus have for them? Às vezes nós estamos viciados Sometimes we are em addicted falar das nossas derrotas. in speaking, das addicted to nossas speaking frustrações. of our frustrations. A gente está olhando losses. muito para trás, We tend to look back a lot ao invés de a gente olhar para instead aquilo of que a looking palavra de Deus at tem what para the Word of gente. God has for us. Teu passado, ele não Your profetiza o teu past futuro. does not define your future. Lembra o que Deus fala para o povo de Israel? Remember what God tells Esse the povo people que of vocês estão vendo Israel? agora, These people that you're vocês seeing nunca now, mais vão ver. you'll never see them again. Amém? Amen. Deus quer te tirar do God deserto. wants to remove you Deus quer from te the tirar das desert. frustrações. He wants to remove you from the E a forma de frustrations. você encontrar isso And the way for you to é a find palavra that de Deus. is through the Word of God. Ela é o mapa, ela é a It's the estrada. map. It's the Para quem road, quer seguir path for those who want Cristo to através follow da fé, Christ through Amém? faith. Amen. Então, terminando essa manhã com So essa wrapping palavra, up this morning, diz que quando eles it says that when they viram que era Jesus, saw that it was Jesus. pausa, querido. Quick pause here. Pausa para pastora. Take a quick pause for Pastor to. Sou chato, mas eu te amo. I'm annoying, but I love you. Chato é o telefone, não sou eu não. Tá todo mundo diminuindo o volume lá, Everybody's viu? lowering their Foi bom? volume now. See how good, it was good to take that chance there. Had the joke. Terminando nessa But manhã, wrapping up querido. this morning, Quando eles tiveram toda... when Ardia o coração deles. no, their hearts Eles were viram que era o burning. Senhor They Jesus. saw and they saw that it Ele was teve ali Jesus Jesus. presente com Jesus was eles there ali. present with them, Partiu o pão com eles. breaking the bread with them. Aí falaram, And they said, "Oh, Jesus estava com a gente. Jesus was with Oh, us. Vamos dormir uma noite na paz We'll agora. sleep a night of peace, a Na peaceful night now, segurança. in the Foi não, assurance pastor? of Jesus." Onde eu errei? What did I get wrong here? What did I get wrong in this story? Eles voltaram no It escuro doesn't para say that they did that. Jerusalém. It says they went in the Eles dark back to correram, Jerusalem. talvez. They Eu nem ran sei se eles back. foram andando, Maybe. I don't know if they né? walked. I'd guess that they ran Eles back. voltaram para They ran compartilhar back to share toda a revelação que Deus that estava dando para revelation eles. that God had given them. They didn't just Sabe say, o que "Oh, eu vejo let's aqui? go O sleep," you know? evangelismo que nós You see what I precisamos see here? abraçar. The evangelism that we need to embrace. O evangelismo, uma palavra que A transforma word that pessoas. transforms A palavra que people. muda A pessoas. word that changes A palavra que vem e people. A resgata word that aqueles comes que and não que rescues desconhecem o que Jesus fez. Those who don't know Mas what você Jesus has sabe o que done. Jesus fez. Você sabe quem But you know Jesus what é. He's done. You know who He is. Qual a sua escolha, querido? What's your choice? Continuar vivendo as suas To dores? keep living in compartilhar o your que past Jesus pain or sharing Nós precisamos who sair dessas Jesus quatro is. We need to paredes leave these e dizer para as walls pessoas and tell people quem Jesus é. who Você precisa He chegar em is. casa e falar You para as need to go pessoas home que não and conhecem tell the people Jesus that don't know quem Jesus Jesus é. who Jesus O que ele is, tem feito na sua what He's vida. done in your life. Mas para isso, querido, But for that, a gente precisa saber we need to que o know Rei dos Reis, that the King o of Senhor dos Kings, Senhores, the Lord of está Lords, conosco. is with us Cada instante. at every moment, Cada instante da nossa at each vida. moment in our lives. Ele não vai nos He's abandonar. not going to abandon us. A mão dele está estendida para His você. hand extended towards you. A mão de Deus está estendida His para hand is você. extended towards you. Lançai fora todo o temor. Por quê? Cast out all fear. Why? Hein? Why? Quantos ouviram a pastora falando? How many heard Porque Pastor ele tem saying? cuidado de vós. Because He's cared Fala pra for pessoa, you. He cares confia no for Senhor. you. Tell the person next to you, trust in Confia the em Lord. Deus. Trust in God. Confia em Deus, querido. Trust in Him. É o nosso Deus, igual não há, querido. There's no one Amém? like our God. Amen. Vamos ficar de pé Let's stand to our no feet. nome de In the Jesus. name of Jesus.